Olá, pessoal! Eu sou a professora Amanda e hoje eu vou dar uma aula de História para vocês pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nós vamos iniciar o conteúdo de História do 5º ano pelo tema Sociedades Fluviais. Logo na página 4 do nosso material didático, nós encontramos uma imagem referente a comunidades ribeirinhas, comunidades que vivem em torno do rio Amazonas. A partir da imagem, o nosso material didático nos faz um questionamento. Para você, qual a importância do rio Amazonas para a vida dessas pessoas? Ou seja, qual a importância você acha que este rio traz para a vida das pessoas que vivem às suas margens? Existe algum rio próximo da sua casa ou na sua cidade? Você o conhece? Qual é o nome dele? Abaixo nós encontramos um mapa que mostra a localização das primeiras sociedades urbanas. O que elas têm em comum? Você consegue perceber? No início do seu desenvolvimento, os seres humanos buscavam condições favoráveis para viver da coleta de frutos e sementes e também da caça. Para isso, eles estavam em constante migração de uma região para outra em busca desses recursos. Pelo fato de estarem sempre migrando sem ter uma residência fixa, esses povos ficaram conhecidos como povos nômades. Mais ou menos entre 12 e 10 mil anos atrás, o nosso planeta passou por grandes alterações climáticas, que alteraram também o modo de vida dessas comunidades. Uma dessas alterações foi o desenvolvimento da agricultura, que passou a ser praticada por algumas comunidades. Percebendo que era possível produzir o seu próprio alimento, essas comunidades passaram a se fixar em locais favoráveis à prática da agricultura. Na página 5 do material didático, você pode encontrar 4 imagens. Relacione essas imagens com as palavras que estão sublinhadas no texto. Já na página 6 do material didático, nós encontramos a explicação da importância de grandes rios para essas primeiras comunidades sedentárias. Elas estavam organizadas principalmente em torno do rio Nilo. Após efetuar a leitura deste texto, você pode responder na página 7 as atividades referentes à importância do rio Nilo para esses povos. Um dos primeiros locais onde as comunidades nômades se fixaram foi em torno dos rios Tigre e Eufrates. Essa região ficou conhecida como Mesopotâmia, que significa terra entre rios. A importância desses dois rios para as comunidades que ali se fixaram era a fertilização das terras, pois essa região sofria com grandes períodos de seca. Logo, os povos que ali se estabeleceram passaram a utilizar as águas dos rios para irrigar e fertilizar as plantações. Após observar os documentos e as imagens na página 10, você pode realizar as atividades referentes à Mesopotâmia e os povos que lá habitaram. Já na página 12, o nosso material didático apresenta um texto de grande relevância para os dias atuais. O texto se refere a um grande rio existente no Brasil, o Rio São Francisco. Para se ter ideia da extensão deste rio, ele atravessa mais de 4 estados. Apesar da sua extensão e da sua grande importância para as comunidades que dependem dele, este rio está sofrendo hoje sérios problemas com a poluição. Após refletir sobre as consequências que o texto apresenta sobre a poluição existente no Rio São Francisco, você pode realizar as atividades na mesma página. Já na página 14 do nosso material didático, nós encontramos o banco de dados. O banco de dados é a nossa revisão do conteúdo estudado até o momento. Ali nós vamos relembrar tudo o que estudamos sobre as sociedades fluviais. Você pode preencher as tabelas abaixo, relembrando ou relendo as seguintes definições: definição de nômades, definição de sedentários e a definição de revolução agrícola, que você pode encontrar lá na página 5. Você pode preencher a tabela 2 referenciando a população de acordo com a região onde ela se desenvolveu. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de história e eu aguardo vocês na próxima aula.